Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Por isso que você tem que ficar firme com Jesus. Quem está firme com Jesus aí, diga aleluia. Aleluia. Feliz que eu percebi que essa semana toda a programação está com a minha família. Falei, Jesus, que honra, que alegria. Glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Eu quero render graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui em sua casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Silas, pastor Elisete, pastor Odilton, Josiane. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje quero dar um glória a Deus especial pelos irmãos que estão aí também na nossa retaguarda, pastor Jean, pastor Lucas, Deus abençoe, é bom tê-los aqui. William, Deus abençoe sua vida. Quantos estão felizes com o William? Diga glória a Deus. Eu não sei, quando ele canta, eu tenho a sensação de que ele sabe o que ele está fazendo. Eu ia até cantar um hino, William, mas para não te deixar sem graça, eu vou só pregar mesmo. Sua voz é um presente, viu? Deus abençoe sua vida. Midian, como é bom te ter aqui. Sua vida me abraçou hoje. Muito bom tê-la aqui. Samuel, obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Amo sua casa. Daniel, capítulo de número 1, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vocês ouviram aí a palavra que o pastor Dilton liberou, né? Que se houver necessidade, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Não quero influenciar, mas só lembrando que foi para Judas que Jesus disse isso. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Mas foi muito bom. Daniel, capítulo 1. Verso 9 em diante. 8 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe, complete aí para mim, por favor, pediu ao chefe. Isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, em outras versões vai estar o despenseiro, significa que era alguém de uma patente inferior. Essa pessoa aqui não reportava direto ao rei, ela era aquela que se reportava ao chefe dos eunucos. Na minha versão diz guarda. Então diz assim: então disse Daniel ao guarda. Vamos aqui deixar sucinto a palavra guarda. Vamos, para todo mundo entender que estamos falando de alguém que está abaixo do chefe dos eunucos. Quem entendeu, diga amém. Então complete para mim, por favor. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja, diga comigo, veja. Diga, veja. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto, e os experimentou por 10 dias. Quantos dias, igreja? 10 dias.
E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam bem mais nutridos do que os jovens que comiam da porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legume. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel tornou-se mais entendido em todas as visões e em todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei havia dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota a mão no seu coração. Suplique ao Senhor aí agora e diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala o meu coração, me ajuda a entender a tua palavra. Eu estou te ajudando, a oração é sua. Comece a interceder aí agora um pouco. Aproveite a oportunidade que você está tendo agora. E peça ao Senhor: Senhor, me dá uma direção, uma resposta pela tua palavra nessa noite. Porque na tua palavra não há dúvidas, na tua palavra não há receio, na tua palavra não há falhas, na tua palavra é o caminho seguro, segura, na tua palavra há certezas. Eu preciso tanto da tua palavra. Senhor, muitas vezes não é por preguiça que não me movo, não é por indisposição que não me movo. Muitas vezes não me movo porque não quero errar e fico esperando que direção o Senhor está me dando. Quantas pessoas estão aqui nessa condição agora, e é por isso que eu estou te ajudando em oração. Ore assim agora e comece a pedir: Senhor, fala comigo, porque eu estou cansado de correr por caminhos que o Senhor não está, de buscar respostas em lugares e em pessoas que não têm uma direção assertiva. Deus, nesta noite eu não quero um conselho, eu quero uma direção assertiva da tua palavra. Deus, nesta noite eu não quero sair daqui cocheando em 2 pensamentos, eu quero ouvir a tua voz de dentro para fora. Ainda que o Senhor use a pastora Camila, eu quero ter certeza do que ela fala e quero que a confirmação venha do lado de dentro, porque eu sei que a tua voz fala comigo de dentro para fora. Confirma a tua palavra, acerta no meu coração, organiza os meus pensamentos, aquieta a minha alma que tem andado angustiada e perturbada diante de mim. Ah, Senhor, vai, comece a suplicar. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta direção agora. Nós te louvamos pela exposição da tua palavra que já está diante de nós, mas te rogamos nesta noite por todos aqueles que estão aqui, Senhor, no altar, Senhor, na nave, no templo, pelos obreiros que estão nas laterais, cuidando do templo, dos irmãos, mas também precisam ser acertados com a tua palavra. Oh, eu oro agora por aqueles que estão pela internet, por aqueles que estão acompanhando em casa, de um celular, de um aparelho, da TV. Deus, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, às vezes pensamos que precisamos de tantas coisas para ficarmos bem. O ano virou, mas muitas coisas na nossa vida não mudou, muitas coisas na nossa vida não virou, e aquele afã, aquele frenesi de final de ano passou, e agora muitas vezes nos vemos no mesmo lugar, no mesmo estado, com as mesmas crises, com a mesma ansiedade, e não conseguimos mais nos enganar, iludidos por palavras emocionais. É por isto que nesta quinta-feira nos reunimos na tua casa e buscamos a tua palavra, porque o ano muda, os dias mudam, mas o Senhor não muda, e o Senhor é o único que tem poder para mudar aquilo que o homem não pode mudar, para mudar aquilo que nós não podemos mudar, e para nos ensinar a romper em áreas que estamos cansados de lutar, a romper em áreas que nos humilham, a romper
Senhor, estamos aqui porque muitas vezes chegamos a ter vontade de desistir até de nós, mas não conseguimos desistir de Ti. Porque é o Teu Espírito que nos levanta e nos sustenta. Deus, Tu sabes como eu vim hoje aqui e também sabe como eles vieram. Por isso, eu te peço, tão somente, como disse o centurião, basta uma palavra. Ramanda canda lamando rebaixeminaragaço. Delebi de gabai do rebidio sebinavaço. Recamando remanda lagai jominai de remigio. Ripandacando que manda sebio minaia jomi rebi. Recamando que minucia lai jomi namando re. Ai do reminia sobre rebia. É na Tua presença nós te pedimos apenas uma palavra. E haverá consolo, haverá conforto, haverá direção para os dias que se seguirão. Porque para nós, Senhor, o importante não é o quanto avançamos, ou se estamos parados. O importante é saber que estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Se a Tua presença estiver conosco, temos paz até no vale. Se a Tua presença estiver conosco, esse processo de quimioterapia não será mais doloroso do que deve ser. Se a Tua presença estiver conosco, esse processo de divórcio não vai rasgar e destruir mais do que já destruiu até aqui. Se a Tua presença estiver conosco, suportamos o luto, a perda, as dificuldades, a perseguição. Por isto, nesta noite, apenas nos garanta a Tua presença através da Tua palavra, que será como resposta para todos aqueles que anseiam ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, porque o Teu nome é poder. Em nome de Jesus. Se você não tem costume de encerrar suas orações em nome de Jesus, faça isso agora. Diga em nome de Jesus. Isso, adquira isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Daniel tem tantas passagens emblemáticas, né? Tantos momentos, com tantas experiências tão sobrenaturais, que para escolhermos uma e falarmos especificamente em uma, precisamos de verdade de um apontamento divino. E o apontamento dessa noite, Deus falou ao meu coração que no momento de maior dificuldade de toda a sua vida, ao invés de se justificar por tudo aquilo que ele poderia deixar de fazer, visto que ele já era um príncipe no que tange ao conhecimento, à consagração, a vida na sua comunidade de fé, né? E eu me refiro a Israel, me refiro a Jerusalém, me refiro a toda a sua disciplina doutrinária acerca de como amar, temer e servir ao Senhor, tendo toda uma vida de tantos créditos, né? Mesmo sendo ainda jovem, porém, não é apenas uma questão de contar os anos, mas de quão intenso e integral foi a entrega dele nos anos que ele tinha. E todo esse crédito conta ponto para Daniel, independente da sua idade. E aí, quando a gente olha tudo isso, toda a sua vida, a sua entrega, e percebe como ele serve ao Senhor, vê-se então, e não é difícil de compreender, que agora, entrando no cativeiro babilônico, você percebe então que ele está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Foi levado como um cativo, né? Preso. É óbvio que isso foi feito de uma forma um pouco diferente por causa da forma como ele vivia em Israel, a nível do seu estudo, da sua entrega. É como se fosse hoje, falando a grosso modo, mas só para todo mundo entender, é como se hoje alguém aqui tivesse que ser levado preso e o tipo de prisão é diferente para quem tem só ensino fundamental, só ensino médio e para quem tem nível superior.
Suponhamos então que Daniel entrou na categoria de quem tinha ensino superior e por isso teve uma forma de tratamento diferente. Não deixava de ser cativo, não deixava de viver a detenção da sua liberdade. Mas, às vezes, a gente imagina ele atrás de grades, e na verdade não era assim. Ele foi levado para o palácio do rei. E ali foi lhe dado a ideia de que deveria comer o que a gente chama de ração e porção, mas na verdade era um banquete. O que o rei desejava é que esses que tinham mais intelecto, educação e maior potencial para se tornarem novos mentores e instrutores, sábios dentro da terra dos caldeus, tivessem um tratamento diferenciado para que assim também pudessem adquirir a cultura daquele lugar. Era assim que o rei agia e era assim que ele ia globalizando o seu império, porque para ser grande como Nabucodonosor era, para ser grande como, por exemplo, foi Faraó nos seus dias, a coisa mais importante não é ouro, dinheiro e nem riquezas, mas é a capacidade de implementar cultura na mentalidade dos povos, a fim de conseguir dominar aonde houver não só terra, mas pessoas. Então essa era, óbvio, uma artimanha muito inteligente de qualquer pessoa que pensa grande. Então esse era o caso. E Daniel vai justamente estabelecer um método para proteger-se do que ele sabia que aconteceria, porque se os caldeus têm um método de globalização, de intensificação e de convencimento, utilizando coisas até muito maravilhosas no mundo, o Senhor também, de forma doutrinária, usando a mesma ferramenta, de que aspecto, Camila? Nem ouro, nem prata, nem gordura, nem dinheiro, nem carne, nem vinho, mas conhecimento. Vai blindar a mente dos seus príncipes, para que eles tenham também métodos doutrinários, não para segregar, mas para blindar em si, para que nenhuma cultura tivesse o poder de mudar a mentalidade que Deus estava constituindo ao longo dos anos sobre aqueles que chamou pelo seu nome. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Daniel agora vai dar continuidade simplesmente àquilo que ele já fazia. Só que agora ele vai ter que fazer isso de uma forma mais metodológica. Ele vai criar agora um método para se proteger, para blindar. Eu estou falando aqui de uma forma superficial. Então ele decide no seu coração que não vai se contaminar. Essa contaminação aqui não tem necessariamente a ver com o cativeiro, ela não tem necessariamente a ver com o fato de Daniel estar cercado de deuses e ídolos constituídos por mãos de homens que prostituíram Israel tantas vezes. Não, essa contaminação não fala propriamente daquilo que cerca Daniel do lado de fora, mas como se propõe o texto desse mês, aquilo que se refere ao lado de dentro, a proteger o seu coração. Por isso que a decisão não é intelectual, ela é intencional, essencial, vem de dentro, não precisava de uma razão que pudesse ser explicada. Ainda que houvesse, Daniel não faz questão disso, e aí o texto resume dizendo, decidiu no seu coração. Coração aqui, gente, não é o lugar que bombeia o sangue do corpo. Coração aqui é o nascedouro das intenções. Coração aqui é o nascedouro da minha essência. E ele diz, eu decidi não contaminar a minha essência. É isso que significa. Decidi, já que eu não posso decidir para onde o meu corpo vai do lado de fora, decidir aonde a minha alma fica do lado de dentro, já que eu não posso mais comandar aonde as minhas pernas caminharão do lado de fora, porque ele é cativo, ele é prisioneiro, vou decidir quem vai continuar assentando-se no governo das minhas emoções, no governo da minha adoração, no governo das minhas intenções. Então ele vai chegar baseado nisso e usando o termo que para nós ele escreveu, mas certamente não foi o termo que ele usou para falar com o homem. E ele diz, decidi não contaminar. E às vezes se a gente olhar rapidamente, a gente tem a sensação de que o problema da contaminação é o fato de comer carne, como se judeu nunca comesse carne. Ou que o fato da contaminação se dá por beber vinho, como se judeu também não pudesse beber vinho. E a verdade é que, a despeito de qualquer crença pessoal, biblicamente falando, não há contrariedade específica, nem com a carne, nem com o vinho. Isso também fazia parte dos dias e da conduta de Daniel. O problema aqui era o preparo da comida.
Ele sabe que tal animal, que porventura ele viesse a comer ao ser oferecido, não seria sacrificado como mandam os seus costumes. Não seria sacrificado com a mesma honra, entrega, santidade e vontade do seu Deus. Ele sabia que nenhum animal jamais seria degolado como o Senhor mandou a Moisés que fizesse. E tais vísceras ou qualquer coisa que fosse do mesmo animal criado por Deus, jamais seria entregue em adoração ao seu Deus. Porque ele sabe, nessa cozinha quem trabalha é caldeu. Nessa terra quem trabalha é caldeu. Então o problema não era o alimento em si, mas a forma como ele era preparado e consequentemente como ele seria oferecido. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu ver se você está entendendo. Daniel, pode comer carne ou não pode? Pode ou não pode? Pode beber vinho ou não pode? Pode ou não pode? Só que não era aquilo que colocavam à mesa, mas era a forma como preparavam antes de apresentar a ele. É isto que faz ele tomar a decisão de não comer, e por isso ele usa para nós entendermos o termo contaminação. Eu não vou pecar, nem que seja para receber. Eu não vou pecar, nem que seja para me alimentar. Eu não vou pecar, nem que eu esteja debaixo de imposição. Preste atenção, a decisão é dele, independente de que decisão irão tomar. Quando a gente está numa prisão, seja ela qual for, a sensação e a ideia de toda a prisão é colocar você sobre a perspectiva de que você não tem escolha. Se você é comandado, você não tem comando. Se você é governado, você não tem governo. Se você está preso, você não é livre. A ideia é dizer, você não tem escolha. Suas decisões agora são minhas decisões. Sua vontade agora é a minha vontade. Essa é a ideia. Só que aquilo que Daniel está decidindo, veja, independe do que o chefe dos eunucos vai dizer, independente da ajuda que o guarda dos eunucos vai dar, ele disse, eu decidi. Então se isso fosse levar ele à morte, ele já estava decidido. Se isso fosse levar ele para qualquer outro lugar, ele já estava decidido. Aí Daniel coloca para nós nos dias de hoje um exemplo super contemporâneo, ainda que o livro esteja no Antigo Testamento. Qual? A ideia de que todas as decisões que vão tomar do lado de fora vão depender da que eu já tomei do lado de dentro. Sabe o que Daniel está dizendo? O que vocês vão fazer com a decisão que vocês vão tomar? Eu não sei. O que eu sei é que a prisão de vocês não muda a minha decisão. A algema de vocês não muda a minha decisão. O cárcere que vocês me colocaram não muda a minha decisão. Ele já estava decidido. Nós ficamos o tempo todo sobre a ideia de que se estamos deprimidos não temos escolha, se estamos desempregados não temos escolha, se estamos enfermos não temos escolhas. Há uma série de prisões que eu poderia aqui traçar uma analogia para que nós ficássemos na situação onde, uma vez que não podemos escolher, a situação escolhe o que vai fazer por nós. Então, se eu estou desempregado e não tenho nada, o que eu aceitar é lucro, e não tem problema se eu inclusive tirar o dízimo daquilo que eu recebi, mesmo que seja dinheiro de suborno. Aí você diz, Camila, é a situação. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é a situação, é o teu coração. Se o teu coração for firme, todas as coisas ao teu redor vão cooperar para que o Senhor te ajude nesse processo de santificação. Olha o que Deus diz acerca da atitude do coração de Daniel. Ora! O que é isso? Não foi premeditado, foi de imediato. Baseado no comportamento de Daniel. Ora, vírgula, Deus deu a Daniel graça e favor diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque no seu coração ele já havia decidido não se contaminar. Deus está dizendo, não são as cadeias que são fortes, é seu coração que anda fraco. Não são as dívidas que são grandes, é o seu posicionamento aqui do lado de dentro que anda enfraquecido. Porque quando você tomar uma decisão do lado de dentro, Deus vai começar a cooperar com você do lado de fora. Oh, quem tem fé para receber, levanta a mão, e uma só é pouco. Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo, quando você tomar a decisão do lado de dentro, eu começo a mexer nos corações do lado de fora. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando
a sua vontade, o seu desejo e o princípio da sua vida for agradar a Deus acima de todas as coisas, quem diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Porta que fecha na cara de todo mundo vai abrir para você. Gente que não fala com ninguém vai querer falar com você. Recebe, porque isso tem a ver com o seu coração e não com o tamanho das grades das prisões. Deus dá a Daniel graça, dá a Daniel favor. Agora perceba, o momento é tenso e extremamente complicado. Porém, é quando o momento é tenso e extremamente complicado que as melhores ocasiões de provarmos a Deus fidelidade aparecem. Quanto mais tenso e quanto mais complicado, maior é a oportunidade. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dá a Daniel graça e favor. Tudo cooperava para que ele dissesse que não tinha como fazer as coisas que ele estava decidindo fazer. Mas ele deu continuidade àquilo que ele já fazia antes. Não no método. O método pode ser até novo, porque a situação é nova. Mas a intenção é a mesma. Qual? Não pecar contra Deus em circunstância alguma. Deus está dizendo, se você mantiver o princípio, eu vou sempre te dar métodos. Métodos para você não se arrebentar. Métodos para você não se quebrar no processo da sua santificação. Daniel legitima para nós um método de santificação que agrada a Deus. Quando ele busca uma estratégia, obviamente orquestrada pelo próprio Deus, para que não se contaminasse. Veja, ele não assenta no seu coração e decide não falar com nenhum caldeu. Ah, cambada de caldeu, não quero. Não. Ele negocia, não a sua santidade, o método. Aí ele fala, Deus dá tanta graça para ele, diante do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos diz, o chefe fala, você sente na interpretação do texto um certo pesar. Como quem diz assim, eu queria te ajudar. Por quê? Deus encheu Daniel de tanta graça, que o homem que não tinha dívida e obrigatoriedade alguma com Daniel se sente mal em não poder favorecê-lo. Porque quando Deus te dá graça, quem te ajuda é abençoado, mas quem não te ajuda fica mal. Ele olha para ele, é só você perceber a interpretação do texto, e diz para ele, eu tenho medo. Isso significa, não é que eu não quero fazer, é que eu tenho medo, porque eu me reporto diretamente ao rei. E se porventura ele vê que os vossos rostos estão mais tristes, por quê? Qual é a ideia dele? Se você vai deixar vinho e vai deixar carne, proteína direto, é natural que vocês enfraqueçam e não fiquem com um semblante saudável, como vão ficar os outros que vão dar continuidade ao manjar a porção do rei. Gente, a porção do rei não é qualquer coisa não. O que o texto está dizendo é, dê para eles o que o rei come. E aí, o que vai acontecer nesse período? Porque eles estavam em período probatório de 2 anos, até se apresentar diante do rei. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos. E aí ele não entendeu, e nem Daniel tinha tido a ideia de fazer a proposta dos 10 dias. Ele compreendeu também qual era a situação do chefe dos eunucos. E aí ele disse, eu tenho medo, porque depois eu apresento vocês lá, vocês estão diferentes dos demais, né? Caído, abatido, e aí a minha cabeça vai parar numa bandeja. E ele acabou não podendo favorecer Daniel por causa disso. Daniel não vai jogar por terra seu método de santificação. Ele vai continuar legitimizando seu método de santificação, que é qual? Obedecendo o princípio que a palavra de Deus orienta, quando ela diz assim, segui a paz com todos. Por que o texto diz paz com todos e santificação em segundo plano? Porque quem se santifica sem ter paz, a santificação não serve. Deus não recebe sacrifícios de santificação que não foram regados na paz.
a orientação bíblica acerca de formas de legitimizar a santificação, esse é um dos textos indicados para a nossa compreensão de que nenhum método de santificação deve ser semeado em lugar da paz. Então, olha a orientação bíblica: segui a paz com todos. Eu acho muito bacana, porque a Bíblia ela é extraordinária. E o texto diz: segui a paz com todos, porque comunhão, de fato, não dá para ter com todo mundo, mas paz é critério obrigatório. É isso que o texto está dizendo. E depois disso, aí sim, santificação. E por que nós estamos dizendo isso? Para que não aconteça conosco o que aconteceu quando Deus levantou o profeta Isaías falando acerca do Messias, capítulo 65, dizendo que aqueles que se santificavam, mesmo tendo suas vidas corrompidas, achavam aqueles a qual o Messias iria vir, povo que não tinha nome, povo que não era conhecido, falando de nós, gente que não conhecia os métodos de santificação, gente como eu e você que jamais poderia entrar numa sinagoga, gente como a cananeia, grega, sirofenícia, gente como o paralítico, a mulher encurvada, gente de dentro, gente de fora, gente quebrada, gente deficiente, gente miserável, gente como Maria Madalena, gente prostituída, corrompida. Aí Isaías vai dizer, em outras palavras, com o uso da licença poética e profética, ele vai dizer, ele vem e ele vai atender esse povo que não clamou por ele, mas vocês que estão corrompidos, aonde? Do lado de fora? Não, do lado de fora tem ritual, do lado de fora tem culto. Só que Deus usava Isaías para dizer: manda eles pararem, porque se eles continuarem me cultuando, eu vou vomitar. Por que Deus falava isso? Porque do lado de fora eles conheciam os rituais, mas o que eles diziam? Verso 5 de 65 de Isaías, que quando o dia do Messias viesse e ele olhasse para essas pessoas que o mundo nunca viu e que judeu nenhum conheceu, ao ver o Messias se inclinando para eles, eles diriam: apartai de nós, porque nós somos mais santos que vós. Aí o texto diz, escreve aí Isaías: porque isso será para mim como vinagre jogado nos meus olhos e como fumo de rolo queimado, do qual eu tenho que o cheirar nas minhas narinas. Sabe o que ele está dizendo? Alguém aqui já teve vinagre nos olhos? Alguém aqui já viu aquele fumo de rolo sendo queimado? Alguém já sentiu o cheiro que é? A fumaça que aquilo faz? Ninguém aguenta ficar, ainda mais se jogar vinagre junto nos olhos de quem está cheirando o fumo de rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é linguagem poética para Deus dizer assim: diga para esses judeus que para mim naqueles dias, eles que se acham tão santos, serão para mim insuportáveis. Insuportáveis. Então, a paz é um dos critérios que legitima todo e qualquer sacrifício de santificação. Então, Daniel tem esse cuidado. Daniel, ele tem esse zelo. Visto que não conseguiu com o chefe, ele foi direto no maioral. Agora ele vai no mais baixo, naquele que é inferior. Ou seja, um se reporta direto ao rei, mas o outro se reporta ao chefe. Então este que chamamos de guarda está em posição inferior. Completa aí para mim, por favor. Este está em posição? Este está em posição? Deus está dizendo, existem alguns lugares altos, que dos quais você quer entrar, as portas que te abrirão não serão os maiorais. Está na hora de saber fazer contato com quem é inferior. Está na hora de aprender que eu também uso na estratégia os inferiores. Sabe por quê? O chefe, a gente até entende ele, teve medo porque se reporta direto ao rei. É muita responsabilidade. Mas o outro, que é o inferior, viu que já achou Daniel graça diante dos olhos do chefe. Então ele não fica mal, porque Daniel muda a estratégia. Ele diz assim, olha como é que ele já muda. Nos dá legumes, pede de novo, e água a beber no lugar do manjar. Faça isso conosco. Quem lembra? 10 dias. Mudou ou não mudou? Porque na primeira vez ele não diz de cara 10 dias. E por isso o homem fica imaginando 2 anos jejuando e depois dá errado, como é que fica? Aí nessa agora ele vai no menor. Os maiores livramentos que Israel já viveu, quanto nação, pode até ter tido a caneta assinada pelos reis, mas quem desembaraçou foram órfãos, porteiros. Que digo o tal do Mardoqueu, eu nunca vi quem não mora no palácio ter informação de quem nem quem era princesa sabia.
Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: fala com o cobrador direito. Fala com o porteiro direito. Fala com o obreiro direito. Catuca alguém aí e diga: trata direito o irmão do estacionamento. Fala com educação com aquele que cuida do teu carro. Irmão, os maiores acessos que eu já tive, as coisas mais extraordinárias que eu já vivi, não veio de quem estava com a caneta sentado em cima. Foi de gente que me abriu a porta embaixo, puxou cadeira em lugares que eu não imaginava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: não despreze os menores. Eles têm um acesso que nenhum grandão pode te dar. Quem te faz entrar no fórum, no lugar que passou o expediente, não é quem assina o cartório, é quem cuida da portaria. Se você chegar 1 minuto fora do horário do vestibular, não é quem está lá em cima que te deixa fazer a prova de novo. É se quem estiver fechando o portão tiver compaixão de você e ver você correndo e ele começa a fechar devagarinho. Quando você não perde o horário no trabalho, não é teu chefe que manda jato te buscar, é o motorista que vê você do outro lado da rua gritando e vai fazendo. Sabe por que Daniel conseguiu sucesso? No método mais impressionante, do momento mais improvável. Porque ele entendeu que todas as pessoas que estavam ali eram possibilidades. Você foca uma coisa, aquilo não deu certo, você diz: já era. E Deus está dizendo: tem gente pequenininha perto de você, que se você soubesse o acesso que ela pode te dar. Aí ele vai para o menor e diz: olha só, legumes e água. Legume no lugar de carne, água no lugar de vinho. 10 dias! O que isso significa? 10 dias, se der bom, dá para nós dois. E se der ruim para mim, não pega para você. Porque eles têm quantos anos para entrar em período probatório? Quem lembra? Quantos anos? E Daniel está pedindo quantos dias? Olha o princípio de Daniel. Eu vou fazer algo que, se não der certo, só prejudica. Santidade que não tem responsabilidade não é santidade, é vaidade. Aleluia. Tu estava doido por uma carne, Deus falou: vou fazer um brócolis hoje, vou te dar. Você está com essa cara de quem está comendo brócolis. 10 dias. Ele diz: depois dos 10 dias, então se veja. Por que ele diz isso? Porque ele está falando com um caldeu. Com caldeu, você não diz, vê o que você sente. Caldeu não é espiritual acerca das coisas de Deus. O caldeu aqui pra gente, já está mais do que comprovado, que fala sobre o mundo, o espírito que há no mundo, as pessoas que servem o mundo. Você não pode esperar quem está de fora a compreensão dos métodos que você aprendeu aqui dentro. Só que tem uma forma deles cooperarem com os métodos. Qual? Efeito de comparação. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que tem muita gente lá fora que não acredita no que acontece aqui dentro? Porque eles veem até os métodos, mas não veem o resultado. Você tem que entender que santificação é processo, santidade é resultado. Toda pessoa que está em processo de santificação, em algum momento no processo, precisa comunicar algum resultado. E pelo que Daniel está colocando, para ver resultado, ele não vai pedir muito tempo. Por quê? Porque para quem não quer fazer, gente, nem todo o tempo do mundo basta. Mas para quem tem vontade, já começa com a metade antes de entrar. 10 dias para o homem não pega nada, mas 10 dias bem aproveitados para Daniel, muda a realidade dos seus 2 anos. Com 10 dias, Daniel determinou como seriam os seus 2 anos.
Vou falar de novo. Com apenas 10 dias, Daniel deu na mão do caldeu que não é crente, do caldeu que não tem sensibilidade espiritual. E aqui não leva mal não, mas a gente tem que falar. A gente fica querendo que o mundo veja testemunho em nós, baseado em espiritualidade. Ah, isso não conta, aquilo não conta. Mundo não vê coração, mundo vê aparência, mundo vê rosto, mundo vê testemunho, mundo vê reputação. Aí vem com esse papo, tá me julgando pelo que tá vendo. Claro, isso é mundo, menino. Daniel não diz assim, depois faz o que você sentir. Daniel não diz assim, faz uma oração depois e vê o que meu Deus te fala. Não me irrita, não. Daniel diz assim, ó, ele está falando com caldeu. Caldeu não compreende método, espera resultado. Depois você vê o resultado, é o que ele diz. Ele não está dizendo acompanha um método, ele está dizendo espera. O que tu vai lá fazer toda quinta-feira? Ih, é difícil de te explicar. Quando o resultado vier eu te conto. Resultado. Para que está jejuando? Por que deixou de beber refrigerante? Por que não está tomando café da manhã? Vai explicar método para caldeu? Ele não vai entender nada. Deixa ele ver o método. E no final mostra para ele o resultado. Mostra quem foi liberto. Mostra a porta que abriu. Mostra a cura que chegou. Mostra a sua mudança. Sacode alguém aí agora e diga: o método é para você. Os resultados são para eles. Eles estão esperando o resultado da igreja. Eles estão esperando o resultado na tua família. 10 dias. Se a gente colocar 10 dias num lado da balança e 2 anos, ou seja, 365 vezes 2, estou usando o nosso calendário para a gente entender. O que tem mais? Qual prato pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? O que pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? Só que Daniel vai meter peso no prato de 10 dias. O que isso significa? Eu vou fazer com a ajuda de Deus, ou Deus vai fazer com a minha ajuda. Tanto faz nesse contexto. Algo que demoraria anos vai aparecer em... Quem está ligado já entendeu. Porque isso não tem a ver com o período probatório que o psicólogo me deu, que a rádio está me dando. Isso tem a ver com o tamanho daquilo que eu estou colocando no tempo que eu tenho para fazer. Ele coloca o coração em 10 dias, a oração em dia, em 10 dias. Irmão, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente está toda arrebentada, e eu digo a gente porque não há aqui quem não tem uma área que já não tenha tomado um golpe, seja da vida, seja do mundo espiritual, seja de pessoas. E muitas vezes a gente fica arrebentado porque não se posiciona. É impressionante. A gente se posiciona, não dá 7 dias, o negócio já vira total. Tô mentindo? Tô mentindo? Parece que o tempo do Cronos tem um poder de organização que o Kairos não. O tempo do Kairos tem um poder de organização que parece que o Cronos tem que se virar para entrar no jeito. Tu fica 1 ano afastado, vacilão. Aí vem para a quinta hoje, entrega a vida para Cristo. 7 dias começa o propósito. No 5º já está tendo sonho, revelação. Dá uma raiva na gente que é crente velho. E, rapaz, como é que pode? Só que já está como? Com o coração. 10 dias já como? Subindo um monte igual doido. Magro, a gente diz que foi, ficou doente? Não, entrei num jejum. Não come mais nada. Tem até que de vez em quando fazer alguma coisa. Leva ele para tomar, para sair com os amigos, porque tá tão contato tão fino que se levantar a mão para dar glória a Deus, Deus pega. Coração. Você diz assim, eu já tento tal coisa há anos. Deus está dizendo, eu não trabalho com anos, eu trabalho com dias. Me mostre na Bíblia. Aprendi isso com minha cunhada esses dias. Me mostre na Bíblia aonde Deus menciona o trabalhar dele em anos. Deus não vê anos como anos. Deus trabalha com dias. Ah, Camila, mas está escrito lá no ano que morreu. Isaías escreveu. Me mostre Deus
trabalhando com anos. Deus trabalha com? Olha o que o salmista diz. Este é o que o Senhor fez. Ou você acha que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos, por quê? Porque para Deus, o que levaria 1000 dias pode fazer 1 ano, e o que levaria 1 dia, se Ele quiser, faz em 1000. Para Deus não tem essa diferença. Daniel vai colocar 10 dias. Vai ter o favor de quem era inferior. Deus está dizendo, todas as vezes que você entender que a utilidade em quem está embaixo é você que eu vou botar em cima. Porque eu não vou deixar subir quem não vê utilidade em quem está embaixo. Alcança ele, favor. 10 dias. E eu queria ter um termo melhor para terminar, mas não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Eu queria usar o politicamente correto nessa noite, gente, diante de Deus que eu queria. Tem umas coisas assim que eu fico na maior DR com Deus ali antes de pregar. E eu digo, eu não vou falar melhores não, porque o senhor sabe, lá no TikTok, não sei o que lá. O senhor conhece, lá no Instagram tem aquela página, o senhor sabe, eu não, me dá outra palavra. Eu tentei uma vez entrar no politicamente correto, mas aí Deus mandou uma profeta daquelas que bota dedo na cara. Nunca mais eu esqueço, num culto para mais de 8.000 pessoas, e ela dizia em alta voz, abafou o microfone. Quando abafa o microfone, quem está no microfone, abaixa o microfone. E ela dizia, te chamei eu. Que não era ela, eu sabia que era ele. O que eu te der, é para falar como eu te der. Porque quando te chamei, não disse arruma, disse abra a tua boca que eu encherei. Pare de arrumar o que eu boto na tua boca. Aí no outro dia veio um profeta e eu já entristecida, porque os outros dizem, ei, Camila chegou, só marreta. Isso entristece a gente. Entristece. Você diz, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor não me chamou para surrar ninguém. Os outros acham que... Ai, irmão. Já saí de tantos lugares chorando pela severidade como Deus me usou. E aí nesse dia eu entrei em estado de Elias debaixo do pé de zimbro. Não sou melhor do que os meus pais. E aí veio outro profeta no mesmo dia e disse... Eu te chamei como Jeremias, quando eu disse arranca, é para arrancar. E nunca mais eu esqueço uma palavra que ele falou, e eu estou dizendo isso, não precisava, isso ele não depende, eu estou falando isso para me justificar. E ele diz, te chamei com violência. Você diz, meu Deus, porque não é você. É difícil a beça. Você saber que vai subir em lugares dos quais você nunca mais vai voltar. Você vai deixar de ser amado por pessoas que você ama. É complicado para chuchu. E aí eu estava ali e disse, Deus, não, Senhor, o Senhor sabe essa palavra não. E ele diz, olhe para a Bíblia. E eu falei assim, já sei, vou pegar a Bíblia do pastor Jean. Estou vendo que é uma Almeida diferente da minha. Pode ter um escape. Não vi na King James, não vi na Thompson, não vi na Plenitude. Camila, você tem tudo isso? Tenho. Todas as heresias, as coisas corretas, tenho tudo. Eu falei, deixa eu ver essa aqui. Estava ali, seus semblantes estavam melhores. Deus, não dá para dizer que estavam diferentes, não! Não é sobre ser diferente. Diga ao meu povo que quem santifica fica melhor. Melhor! Pega na mão de alguém aí agora. Não pega na mão que não pode, perdão. Bota a mão no ombro coberto, sobe aí, meu
meu povo, me ajuda aqui a encerrar. Bota a mão no ombro de alguém aí agora, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, sacode ela e diga: hoje eu não posso ser legal, eu vim como profeta. Sacode ele. Ai, Camila, eu não gosto de sacudir. Então na próxima quinta-feira procura um culto menos pentecostal, porque essa aqui é Vitória em Cristo, mas ainda é Assembleia de Deus. E hoje é Pentecoste. Pega aí no ombro de alguém.